Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo. Farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. A aliança continua. Isaque, ponto de referência no plano de Deus, como um a quem o Senhor reafirmou as suas promessas da aliança. Deus revelou a Isaque e por meio de Isaque, que era o governador soberano sobre todo o universo e sobre tudo o que Isaque teve de enfrentar, Deus o trouxe à vida num ventre que estava estéril, que era estéril e estava fechado. Isaque era o portador da semente eleita de Deus e a bênção de Deus sobre Ismael, em favor de Ismael, mostra a soberania de Deus ao derramar a sua graça comum. O controle providencial de Deus sobre Abimeleque e sua fidelidade ao filho prometido de Abraão revelam que nações, povos e indivíduos eram todos eles aspectos do reino universal de Deus, sobre os quais Deus sempre manifestou seu reinado todo-poderoso. Deus manteve a sua aliança, garantindo a Abraão que o pacto específico da redenção seria continuado por meio de Isaque. Quando Isaque foi confrontado por Abimeleque, assim como o seu pai havia sido, Isaque tinha garantia pessoal, direta e clara de que Deus estava com ele. Os elementos da aliança de Deus com Abraão, declarados inicialmente em Gênesis, no capítulo 12, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Os elementos da aliança de Deus foram repetidos a Isaque, ou seja, a presença constante, permanente de Deus, a terra prometida, a descendência numerosa e o mediador de bênçãos a todos os povos, às nações, conforme Gênesis,
no capítulo 26. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei, porque a você e à sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. São declarações, são elementos da aliança de Deus. Isaque demonstrou estar ciente das promessas do pacto de Deus e de sua reivindicação a elas. Isso está evidente no que Isaque disse quando abençoou o seu filho Jacó, em Gênesis, no capítulo 27, o versículo 27 ao 29. Isaque disse, e a Jacó aproximou-se do seu pai, o beijou, e o pai, Isaque, aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você, as nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. Isaque, nesse momento histórico ímpar, nessa singularidade de Isaque, na qual ele falou, ele referiu-se aos campos que Deus abençoou, às nações que os serviriam e reconheceriam sua fama, à descendência que nasceria entre os membros de sua família e àquele pelo qual Deus julgaria se bênçãos seriam concedidas ou uma maldição seria executada. E Isaque teve um papel central no reino e na aliança de Deus, embora não tão envolvido como Abraão fora na atividade pactual e na administração da aliança de Deus, do seu reino. Isaque, todavia, foi um agente da aliança qualificado e escolhido por Deus. Ele serviu muito especificamente como vice-gerente de Deus e como ancestral da semente vitoriosa prometida. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará
sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Glória a Deus! O ancestral da semente vitoriosa, Jesus Cristo. E chegamos à conclusão que o relato de Isaac mostra os conflitos. Conflito entre ele e Rebeca, conflito entre Jacó e Esaú, entre Jacó e Labão, entre Lia e Raquel, e final e decisivamente o conflito entre Jacó e o anjo do Senhor. Gênesis 25, 27, Gênesis 29. O ponto central da história está a promessa a Abraão, a promessa de Deus feita a Abraão, passada a Isaac, e Isaac passa a Jacó. Gênesis 24, 28, 35. Nós podemos ler todos esses relatos. A promessa é elaborada, é construída para incluir a presença protetora de Deus. Gênesis 28, Gênesis 31, 32, 35. Englobando toda a história está a vontade soberana de Deus, soberana e graciosa. Em Romanos, no capítulo 9, versículo 10 e o versículo 11, o apóstolo Paulo diz que isto não aconteceu somente com ela, com Sara, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Deus soberanamente, em sua vontade graciosa, engloba toda a história. Deus abriu o útero estéril de Rebeca. Deus estabeleceu a supremacia de Jacó sobre Esaú. Deus não seguiu os costumes humanos com relação aos direitos de primogenitura. Deus não agiu em conformidade com a autoridade patriarcal de Isaac, a posição social de Labão e o poder militar de Esaú. A história do povo de Deus está nas mãos do Senhor soberano. A aliança continua. E somos, hoje, herdeiros, seus herdeiros. Isto é, se temos respondido com obediência e fé à
Palavra de Deus, a Jesus Cristo, nós continuamos sendo herdeiros da aliança. Agora, uma nova aliança feita em Cristo Jesus, o perfeito mediador. E nossa é a limitação. De Deus, dele é a graça e misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Por causa do gracioso pacto de Deus com os seus eleitos, hoje nós, mesmo vivendo milhares de anos depois de Abraão, de Isaque, podemos experimentar. Sim, podemos experimentar em nossa vida a sua presença protetora. Porque a aliança é eterna, não falha, porque ela depende de Cristo Jesus. A escolha é eterna, porque foi feita antes da fundação do mundo. Ela é graciosa porque depende tão somente da vontade de Deus. Não é de obras, não é nada que eu faça. E é em Cristo Jesus, porque Deus salva aqueles, os eleitos, os escolhidos, em união com Cristo. E também é para a santidade, porque nos leva à comunhão com Deus, hoje e eternamente. Então experimente, especificamente durante os dias da sua vida, durante a semana e todos os dias, coloque em sua vida, experimente colocar em sua vida essa total dependência de Deus. Torne-se dependente de Deus por meio de Jesus Cristo, o Senhor soberano, vencedor, aquele que esmagou a cabeça da serpente, destruiu o inimigo. Procure temer e obedecer a Ele em fé, experimentando a sua constante proteção, que é real. Obedecer a Ele, temer a Ele, a Jesus Cristo, o Senhor soberano, o nosso substituto, o mediador da nova aliança. Por seu sangue vertido na cruz do Calvário, nós temos livre acesso a Deus. E a Bíblia nos ensina que nós devemos crer em Jesus Cristo, conforme diz a Escritura. Ele é o Redentor e Ele está conosco todos os dias e a sua proteção é constante.